Política, com Lana Canepa. Lana Canepa conosco hoje. Olha, Lana, já devo te informar que essa nossa conversa está sendo gravada, viu? Tudo que a gente fala aqui fica gravado, depois fica lá no YouTube, fica nas redes sociais. Então, cuidado que tem gravação rolando. Há quem diga que até com o microfone desligado. Pois bem, eu liguei o microfone. É isso, minha gente. Débora, Eduardo, ótima tarde para vocês. Bom saber que estamos sendo gravados e mesmo assim diremos coisas absolutamente inapropriadas. Brincadeira. Vamos seguir. A gente vai falar, obviamente, sobre os áudios o sigilo foi retirado pelo ministro Alexandre de Moraes da conversa que Alexandre Ramagem, à época, ABIN, do governo Bolsonaro, diretor da Agência Brasileira de Inteligência, disse que o presidente Bolsonaro sabia que estava sendo gravado, minha gente. A gravação não era clandestina, porque a primeira impressão que passa é que Bolsonaro estaria sendo gravado por um aliado à época e ele é visto como um traidor. Como assim? Ele estava gravando, né, para mostrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro aproveitava qualquer oportunidade que tinha para se aproveitar do Estado em favor de sua família. Não, né? Não foi o caso. Ramagem gravou e mesmo assim eles falaram sobre a possibilidade de uso das estruturas do Estado para beneficiar a família Bolsonaro. Sabendo que estava sendo gravado, o ex-presidente em alguns momentos chega a dizer, olha, isso aqui não é uma tentativa de favorecimento. A gente sabe que muitas vezes essas conversas são gravadas, né? Não há nenhum tipo de favor aqui. E o que é a conversa? Vamos lá. As advogadas de Flávio Bolsonaro estavam discutindo o avanço das investigações contra ele na Receita Federal pela acusação daquele caso de rachadinha, de quando ele era deputado estadual do Rio e foi acusado de desviar 6 milhões de reais, 6 milhões de reais dos cofres públicos, pegando parte dos salários dos funcionários. E essa denúncia chegou a ser arquivada 2 anos depois, mas o que acontece ali naquele momento da reunião? As advogadas vão conversar com o Bolsonaro, estava ali presente, como a gente já falou, Alexandre Ramagem, que à época era o responsável pela ABIN, estava o general Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Bolsonaro e as 2 advogadas. E elas chegam e eles começam a conversa, dá para ouvir que o telefone está no bolso, né? Tem um barulho, o áudio não é de uma qualidade muito boa, mas a gente consegue entender claramente e a Polícia Federal teve o trabalho de apresentar junto a transcrição também, para quem tivesse qualquer tipo de dúvida, ali fica muito claro o que estava sendo dito. As advogadas vão até eles e Ramagem diz, gravei, Bolsonaro sabia, porque a princípio a gente estava preparado para alguém enviado, um contato do Witzel, à época governador do Rio, que seria enviado para propor algo nada republicano. Então a gente achou por bem gravar, para ter isso, né, para nos proteger. Foi isso que o Ramagem disse em vídeo postado nas redes sociais. E aí vêm as 2 advogadas e elas começam a apresentar o que seriam fragilidades no processo contra Flávio Bolsonaro e falam da possibilidade de mexer os pauzinhos ali na Receita Federal, no CEPRO, e Bolsonaro mesmo propõe, será que não seria o caso de falar com o chefe da Receita? E em algum momento, eles falam do Canuto, se referindo a Gustavo Canuto, que foi ministro do Desenvolvimento Regional de Bolsonaro e deixou o governo para assumir a presidência da Dataprev, que era uma estatal de processamento de dados. E aí alguém diz, a advogada, acho que é o Canuto que está lá, sem problema. O próprio Bolsonaro diz, sem problema conversar com ele, não tem problema nenhum conversar com o Canuto. É o caso de conversar com o Canuto? Ela diz, a advogada, CEPRO, então tá ótimo, sim, olha, em tese, com um clique você consegue saber se um funcionário da Receita teve esses acessos, né, beneficiados, porque eles estavam cogitando ali que o avanço das investigações contra o filho do ex-presidente seria também uma atitude política, né, nesse processo. Então, o que essa conversa gravada revela, primeiro, o uso indevido da máquina do Estado, isso é, né, para alguns especialistas, é visto como prevaricação. Né? Há o cometimento de crime, mesmo que eles só estivessem conversando sobre a possibilidade de usar os contatos que têm para se beneficiar, para beneficiar Flávio Bolsonaro. Mas isso é a justiça quem tem que decidir, né? Isso vai ser analisado pela justiça, esses são só os primeiros passos. Mas é engraçado perceber
que eles entendem que esse áudio protege a família Bolsonaro de alguma forma. Então, vamos ver o que os desdobramentos da justiça vão apontar sobre esse caso. Também ainda sobre a declaração do Ramagem, ele diz que as advogadas foram para apresentar possíveis irregularidades que poderiam estar acontecendo na Receita Federal, nos relatórios de inteligência financeiro. E aí Bolsonaro falou que não queria nenhum tipo de jeitinho, nenhum tipo de tráfico de influências, mas é engraçado a posição de Bolsonaro, sabendo que estava sendo gravado, dizer não quero nenhum jeitinho, e na frase seguinte dizer, seria o caso de falar com o chefe da Receita? Não seria o caso de falar com o Canuto? Sem problema, pode falar com ele. Enfim, mais um áudio revelado, 1 hora de conversa gravada e que também nos deixam com a sensação de que tem muita coisa, segundo a Polícia Federal, ainda muita coisa por vir nessas investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente continua monitorando. Aqui é um dia, apesar de véspera de recesso em Brasília, um dia que promete algumas informações bastante importantes, né? O Congresso Nacional mexendo também os pauzinhos para tentar pautar a PEC da anistia para amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, ainda tem Conselho de Ética, ainda estamos aqui acompanhando o que pode ser um dia bastante quente na capital federal, depois da repercussão desses áudios que vieram a público ontem, pessoal. Lana, na semana passada falávamos de uma fala justamente do presidente do Congresso, presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Ele disse que não ia ter assodamento nessa questão da PEC da anistia, só que parece que mudou, né? Pois é, Arthur Lira, na segunda-feira, disse que tinha conversado com o Padilha sobre pautar, mas vamos lembrar que o trâmite no Congresso Nacional não é assim, vamos pautar e votou e acabou, né? Vai passar na Comissão de Justiça antes de ir para o plenário. Então, o que eles estão tentando é antecipar essa etapa da votação na Comissão de Justiça. Mesmo que o texto tenha sido abrandado na Câmara dos Deputados, a gente falando da PEC da anistia, né, não é uma anistia total e completa, aos bilhões de reais que todos os partidos têm em multas, eles teriam que pagar em renegociação, ainda assim tem coisas muito ruins nessa proposta, como, por exemplo, o uso de dinheiro público para cobrir multas, condenações por Caixa 2. Né? E esse texto, que passa um recado péssimo, porque bota no chão todas as punições, as irregularidades todas cometidas pelos partidos deixam de existir praticamente, né? Então, dane-se se existe uma regra de cota, dane-se se precisa colocar mais mulheres entre as candidatas e oferecer recursos para essas candidaturas de verdade, né? Não com candidato laranja. Isso tudo perde o sentido completamente. Os últimos anos, todos das falhas, das irregularidades na vida eleitoral, os partidos seriam apagados com essa PEC da anistia. Então vamos aguardar, a Comissão de Justiça não deve concordar com uma matéria dessa, né? Deve fazer ajustes importantes que a gente tem que acompanhar e pode ser que isso volte à pauta de amanhã, sim. A gente vai continuar acompanhando. Lana Canepa volta a conversar conosco no Band News no meio do dia amanhã. Bom trabalho para você, Lana. Obrigada. Até amanhã, um abraço. Valeu. 1h07.